Salve, salve, nação azulina! Começando o pré-jogo, CSA e Brusque entram em campo amanhã aqui no estádio Rei Pelé e vamos trazer todas as informações dessa partida aí para vocês, beleza, galera? Primeiramente eu agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Quem não for inscrito ainda, eu convido a se inscrever e conhecer todo o nosso conteúdo, pré-jogo, pós-jogo, análises e tudo mais. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixa o like para fortalecer, que sempre o nosso vídeo fique em alta e o YouTube promove o nosso vídeo para mais pessoas quando ele tem uma boa quantidade de likes. Então dá essa forcinha aí pra gente e vamos falar aí sobre o jogo de amanhã. CSA e Brusque no Trapichão às 7 horas da noite, né, lá no estádio. Então é um horário que o torcedor dá para chegar lá, quem quiser fazer aquele rolê antes ou tiver um rolê marcado para depois. É um horário tranquilo para um sábado, né, não tem tanto trânsito assim, né, para chegar. Então é um horário tranquilo, já não tem o sol, o clima está um pouco mais ameno. Então vamos embora para esse jogo. Jogo que o CSA vai enfrentar o Brusque, né? Que o Brusque é um adversário que tem um bom aproveitamento aí na temporada. Eu postei até lá no Instagram, no Porta-Voz do Azulão, algumas estatísticas do Brusque esse ano. Inclusive, mandar um abraço pro nosso zagueiro Almir Luan. Foi o primeiro a curtir a foto que eu postei hoje. Eu postei uma imagenzinha com as estatísticas do Brusque, os números do adversário do ano. Almir Luan foi o primeiro a dar o like lá no Instagram, hein? Mandar um abraço aí pra ele. Não foi nenhum de vocês, baba-ovo, puxa-saco aí, que deu o like, não, tá? Foi o nosso zagueirão raiz presente lá também, tá certo? Que mandou o joinha lá. Então, grande abraço aí também pra o Almir Luan. Então, quais são os números aí para trazer um pouco para vocês também, ilustrar um pouco do Brusque, nosso adversário? Em 23 jogos na temporada, venceu 11, empatou 8 e perdeu 4. Aproveitamento de 59%. É um bom aproveitamento do Brusque. Mas, como visitante, que é a condição do Brusque amanhã, o time tem 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Cai o rendimento para 42%. Inclusive, uma dessas derrotas foi contra o próprio CSA. O CSA venceu o Brusque por 1-0 pela Copa do Brasil aqui em Maceió, lá no dia 16 de março. E se classificou para esse jogo aí que foi contra o Internacional nessa próxima fase, né, na terceira fase. Então, é plenamente cabível o time do CSA conquistar uma vitória amanhã. Até porque depois desse jogo, que nós já vencemos o nosso adversário, o time do CSA se reforçou em diversas posições. O time é praticamente totalmente diferente, né? Então, o time tem condições, eu acho, de fazer uma boa partida nesse jogo de amanhã, apesar de ser um adversário complicado, esse time do Brusque, tá? Mas, falando no time aí do CSA para enfrentar o Brusque, antes, fala dos ingressos, né? Sócio torcedor entra normalmente, né, nas arquibancadas, né, pode ir ver o jogo sem precisar comprar um ingresso, só que a arquibancada baixa não vai abrir. Então o sócio bronze vai ter entrada liberada para a arquibancada alta, sócio prata para a arquibancada alta normalmente e o ouro para as cadeiras. E o valor dos ingressos, para quem não for sócio torcedor, R$20 a arquibancada alta, R$100 as cadeiras. A arquibancada baixa não vai estar aberta, então não tem venda de ingressos, beleza? Então, essa informação também sobre ingressos. Falando sobre o time aí do CSA, o time deve seguir sem o Gabriel Taliari, jogador que desde o começo da Série C ele está lesionado, se recuperando de lesão, é um jogador importante, né? Mas eu acho que ele vai ficar de fora de novo aí dessa partida. E quem é a escalação aí do time do CSA? Dalberson no gol, Arnaldo do lado direito. Eu acho que o Arnaldo entrou para ser o titular dessa posição da lateral direita, né? E não entendi o porquê ele não era titular antes. Mas tá aí Arnaldo como titular, né? Deve ser mantido. A zaga com Rafael Foster e Ednei, talvez com mudança aí do Ednei, né? Pela recente, né? O retrospecto recente dele com algumas falhas ali. Mas independente de quem entrar, tomara que faça uma defesa bem consistente ali, né? Tomara que tenha sido uma preparação boa e o time do CSA atue bem na defesa. Nos outros setores também, obviamente. Mas se for para mudar, que mude para melhor, né? E do lado esquerdo, o Hernandes também, eu acho que voltou muito bem, né? E, aliás, a gente teve o anúncio da saída do Pará. Pará, lateral esquerdo, que, fazendo um trocadilho com o nome dele, o Pará ficou muito tempo parado aqui no CSA, muito tempo no departamento médico.
Era um bom jogador, para mim, eu dizendo que foi uma das melhores contratações do ano do CSA, queimei a língua, né? Ele jogou pouco e foi caindo de rendimento tecnicamente. O Juan, quando foi contratado, ele chegou e já estava jogando melhor do que o Pará. O Hernandes, quando voltou, também estava jogando melhor do que o Pará, então era mais tempo de jogo, né? Mais vezes em campo e também mais qualidade, digamos, né? O Pará estava meio que não conseguia ter sequência, não conseguia evoluir. Então, sai aí do time do CSA, eu acho que o Hernandes vai ser mantido como titular. No meio de campo, o Moisés Ribeiro, que chegou, acho, também para ser titular. E, cara, possivelmente o Iago deve ser mantido. Eu não acho que ele vai colocar de novo o Bruno Matias nem nada. Eu acho que o Iago chegou aí. Para mim, não é o volante ideal, né, para o time. Só que ele, eu acho que pode imprimir um ritmo melhor do que o Bruno Matias vinha colocando. Né? Então, acho que deve ser essa zaga aí. A não ser que tenha ali o William voltando bem, né, para ser titular no lugar do Moisés. Né? Vamos ver como é que o treinador vai colocar aí. Eu acho que não vai mudar, só se o William tiver 100% bem, né? E do meio para frente teremos sim o Thomas Bastos jogando como camisa 10 ali, né? Ele joga com a 8, mas ele a função ali é o camisa 10, organizador de jogo. E não acho que vai mudar, certo? E dos lados de campo deve ser aquele mesmo que a gente está acostumado, né? O Iago Teles e o Thiaguinho, com a possibilidade do Robinho entrar. O Robinho é um cara que ele tem rendido melhor do que esses outros dois, então se ele tiver 100%, eu acho que ele entra para substituir os jogadores. E também teremos o Jô lá no ataque. O Jô e Luiz Felipe têm alternado aí, né, jogando lá na posição de centroavante do time do CSA. Então, eu acho que o Jô deve ser mantido pelo bom início que o CSA fez no jogo contra o Floresta. O Jô fez um gol, depois o Luiz Felipe fez outro gol também, mas eu acho que o Jô vai ser mantido aí, só perde a posição quando voltar o Gabriel Tagliari, certo? Então, fica aí também a minha opinião sobre a escalação do time do CSA é Dalberson, Arnaldo, Foster, Ednei e Hernandes, Moisés, Iago, Thomas Bastos, Iago Teles, Thiaguinho e Jô. Essa é a minha opinião, certo? Não sei como é que tá o andamento dos treinamentos, recuperação dos jogadores e também a opinião do treinador. Eu mudaria. Eu acho que o Thomas Bastos, ele é um cara que ele tem aparecido pouco no jogo. Ele faz alguns gols, é verdade, dá alguns passes. Em alguns momentos ele é importante, só que ele poderia ser muito mais participativo e muito mais importante do que ele tá conseguindo ser. Então, talvez fosse a ideia colocar o Rodolfo para jogar, né, para ver se dá uma dinâmica melhor para o ataque do time do CSA. Se o Robinho tiver bem, eu entraria com o Robinho. Se o William tiver bem, eu entraria com o William. E na zaga, eu teria testado outro jogador. Chegou o Alex Trindade, jogador que estava aí no... Que chegou recentemente, né? Mas ainda não jogou, né? Pode ser, não sei também como é que ele chegou, né? Mas o Paulo César, se tiver recuperado, eu colocaria de volta o Paulo César junto do Rafael Foster, ou até o próprio Almir Luan, né? Que é zagueiro da base. E quando ele entrou no time do CSA, ele entrou bem, jogando de lateral, jogando de volante. Então a posição dele, como é zagueiro, ele com certeza jogaria bem na zaga também. Então eu faria essa modificação pelo retrospecto recente aí do Ednei, com algumas falhas aí importantes, né? Decisivas. Mas que eu acho que poderia ter algumas alterações, só que também não é mudar por mudar. É mudar para tentar melhorar, né? Como eu falei, não adianta você só querer, esse cara tá mal, tira, bota outro. Aí entra um pior ainda. Já pensou? Não pode ser assim também. Ou então tirar um jogador, colocar um que não tá 100% fisicamente, que ainda tá com resquícios da lesão, possivelmente poderia se lesionar de novo. Então, não é assim também. Né? A gente tem que ter cautela, contar com o departamento de fisiologia, fisioterapia e ver se os jogadores eles estão em nível técnico e nível físico também para entrar em campo e corresponder. E também ver se eles estão entrosados o suficiente ali para poder manter ao nível de atuação. Mas é isso, gente. Amanhã a gente confirma aí essa escalação e vamos conferir aí o time e trazer todas as informações aí para vocês sobre o time do CSA nessa quarta rodada. Beleza, galera? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso canal. Tamo junto e até amanhã, meus amigos. Valeu!